tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br, um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas, com conteúdo do seu interesse. Nossa convidada de hoje é a deputada estadual Márcia Ursulac, que também é enfermeira e mestre em planejamento da saúde e agora colunista do olondrinense.com.br. Ela fala com a gente direto de Curitiba. Seja bem-vinda, Márcia. Olá, tudo bem? Olá, Suzy. Olá, Thelma. Olá a todos aqueles que acompanham o Londrinense, o podcast. Uma alegria, eu já conversei com a Thelma pessoalmente aí em Londrina, na exposição, né, na feira. Foi abril, não lembro, nesse ano. Foi abril. E uma alegria, Londrina, pelo jeito aí, sempre mais quente que Curitiba. Tá um dia típico de Curitiba, cinzento, chovendo, agora parou, mas tá um pouquinho frio. Bom, Márcia, vamos começar a conversar um pouquinho. Eu quero, que a gente converse basicamente assuntos que vão estar também na coluna O Londrinense. Mas você começou na política partidária, né, recentemente. Você sempre teve na política, mas voltadas para as políticas públicas. Você foi secretária municipal de saúde, enfrentou a pandemia aí nesse cargo. Isso te deu até um destaque nacional, né? Por causa disso, você até se candidatou e foi eleita como a deputada mais votada do Estado. Por que essa mudança de rumo, Márcia? O que foi importante, digamos assim, sair dos bastidores e passar para protagonista da política? Thelma e Suzy, eu completei 35 anos de vida pública, do serviço público, sempre atuando na saúde. Nesses 35 anos, eu tenho 14 anos de 2 governos do Estado. Eu trabalhei na Secretaria de Estado da Saúde com, então, o governador Jaime Lerner. Fui diretora de Serviço de Saúde de 95 a 2002. Então, eu conheço bem o Paraná, os hospitais, as estruturas de saúde. E depois eu tenho uma passagem também, eu fui assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde em Brasília, em vários períodos, 2003 a 2010, eu tive até um período, mudei para Brasília, como diz o gaúcho, de mala e cuia, 2006, 7, 8, eu morei 4 anos seguidos, e antes eu tive algumas contratos que a gente fazia no CONAS por projetos, né? Antes disso, então eu tenho quase, nesse período, muita experiência e o trabalho no CONAS me deu muita relação, porque meu trabalho era intermediar a relação das Secretarias de Estado da Saúde com o Ministério da Saúde. Inclusive, a equipe atual da ministra Anísia, eu quase conheço lá na Estela Haddad, nessa época elas também estavam, era o governo Lula. Eu peguei esse período, então, o Vécio, que é hoje Magalhães, que é o nosso secretário nacional da atenção especializada, enfim, muitos técnicos do Ministério que hoje retornaram também, por serem conhecedores. E tem a minha história depois, eu finalizo essa carreira, também mais 6 anos no governo Beto Richa, fui superintendente de atenção à saúde, quando a gente fez grandes projetos, criou o Fundo a Fundo para os municípios, sempre muito na área da saúde, mas você lida, né, nessas funções. Eu lidei, por exemplo, no CONAS, com o Senado, com Câmara, inclusive foi a época que eu circulava em Brasília pelo CONAS, que eu conheci o ex-ministro Mandetta, tenho uma relação pessoal com ele até hoje, troco mensagem de WhatsApp, enfim, porque ficam essas relações, porque na verdade na vida o que fica são as relações também, né? É verdade. A gente constrói ao longo da vida. Como você disse, a gente teve aquela conversa lá na exposição, que foi uma conversa bem interessante, e você me disse uma coisa que realmente marcou e que acabou gerando a nova coluna, que você me disse que é importante a mulher participar da política.
do jogo político. Agora, por que isso, Márcia? Eu quero que você me fale como você me falou lá na exposição. Eu acho que assim, a sociedade, a gente vive um mundo muito polarizado, a gente vê guerra agora, aí Israel, Hamas, a Ucrânia e Rússia, e no dia a dia a intolerância, a gente viveu um momento na pandemia que poderia ter, eu tenho certeza, até uma morrido menos gente, por uma politização, uma ideologização de uma doença grave, de um vírus. Até hoje morre gente. Estava vendo agora o noticiário que em Curitiba nós tivemos semana passada 4, 5 óbitos de pessoas que ainda insistem em não se vacinar, não acreditar na ciência, enfim, essas coisas, infelizmente. E a vida é equilíbrio, né? A gente precisa. Nós somos 52% da população mulheres. E nós precisamos ter o olhar da mulher, sim, nas políticas públicas. Eu até a primeira coluna que eu publiquei segunda-feira aí no Londrinense, no portal, eu falo disso, né, e falo que tem evidência já, tem esse livro que está em inglês, que é a Paz Sufragista, que fala que governos onde tiveram primeiras ministras, presidentes, enfim, no comando, a distribuição do orçamento é diferente. Homens, eles focam mais em infraestrutura, que também é importante, não resta dúvida, mas a mulher tem um olhar. E como é que a gente vai discutir? Eu vejo aqui na Assembleia, nós temos a bancada feminina e nós fizemos um acordo muito bacana das 10 mulheres, que na causa da mulher nós vamos juntas, as 10 independentes dos partidos da esquerda, do centro, da direita, e a gente vai discutir violência, por exemplo, contra a mulher. Não é a mesma coisa sentar na frente de um delegado homem que uma mulher, quando chega uma mulher que tem a questão do machismo, não adianta a gente negar isso, a nossa sociedade ainda precisa evoluir nesse aspecto. Então, a participação da mulher, e eu digo, eu tenho trabalhado, até eu brinquei para o governador quando eu voltei dizer que eu aceitava o convite, falei, governador, mas eu entrei para a política, eu vou fazer política. É isso. E eu estou defendendo as mulheres, eu digo para todo mundo, ano que vem começa já, gente. Tem eleição às câmaras de vereadores, nós precisamos ampliar as mulheres sentarem à mesa, porque é lá que passa orçamento, é lá que discute, a gente pode melhorar políticas públicas, interferir, tem vice-prefeita, prefeita, né? Nós precisamos ampliar o número de prefeitas na sociedade, e eu tenho certeza, outro dia até a gente teve aqui na Assembleia, às vezes tem uns debates mais aquecidos na Assembleia, mas a mulher é do consenso, a mulher é de conversar, porque diz que a gente adora conversar, mas a gente conversa no sentido de construir mais consenso, e a mulher é mais da cultura da paz e da conciliação, de construir junto para uma sociedade. Então, para uma sociedade que tenha mais tolerância, mais justiça social, nós precisamos de mulheres em espaços de poder e decisão. Agora que você já está aí, já faz parte desse jogo, que tem essa parcela que é de 10 mulheres, e ainda assim é uma minoria diante de 44 homens. Quais são as dificuldades? Há limitações nesse processo? O que você já está sentindo na prática? De verdade. De verdade. Assim, de verdade, aqui na casa a gente é bem tratada. Tanto que a gente conseguiu fazer... Nós temos a bancada da liderança feminina. Nós temos a bancada. Pelo número de 10, a mesa nos concedeu... E que daí a bancada consegue ter mais espaço na tribuna, e acho que é a primeira vez na história da casa que nós temos uma mulher, que é a deputada Maria Vitória, na segunda secretaria, temos uma mulher na terceira vice-presidência, que é a Cristina Silvestre. Então, assim, nós estamos dentro aqui do espaço, entre os deputados, não há dificuldade, é uma relação muito respeitosa com a gente. Eu sou suplente na CCJ, que é uma comissão que é o gargalo, aqui tudo entra e passa para a CCJ. Tenho
assim, muitas vezes atuado como titular da comissão, tenho bastante espaço, não posso reclamar dentro da casa aqui, eu acho que tem uma maturidade na Assembleia diferente. Claro que não é igual aí fora. Quando a gente sai fora, eu não vejo, a gente pode ter uma outra dificuldade, mas o pessoal entendeu bem a importância, até o nosso presidente, deputado Ademar Traiano, outro dia a gente estava reunida, né, porque às vezes a gente se reúne ali no plenário para discutir algum projeto, alguma dúvida, conversar entre as deputadas, ele falou, está ficando difícil com vocês aqui, algumas questões que a gente jamais não deixa passar assim, batido. Então, a senhora pode dar um exemplo, deputada? Ele fez, na verdade, um elogio, dizendo assim, olha, vocês têm colocado algumas questões que talvez para só os homens passaria despercebido, não é? Talvez do jeito de pensar do homem, porque nós pensamos um pouco, a mulher é do detalhe. Exatamente. Então, a gente fica pensando naquela política, quando está aprovando um projeto, o que vai impactar e como é que vai. Então, é interessante, por isso que eu digo, esse equilíbrio é necessário. Mas eu não tenho. Agora, fora tem, sim. A gente sabe das dificuldades. Eu não posso falar do meu partido, até porque o governador, tudo que combinou comigo quando eu voltei, a Cloara foi igual, a gente conversa muito, nós somos do mesmo partido, fundo partidário aqui funcionou, nós não tivemos que brigar, mas eu ouço de algumas colegas aqui que não foi bem assim. É isso que eu ia perguntar para a senhora agora. A questão das cotas obrigatórias para mulheres, esses 30%, inclusive no fundo partidário e no financiamento de campanha, pode ajudar que mais mulheres se interessem pela política e os partidos vão respeitar isso, porque o que a gente vê na última eleição municipal, por exemplo, aqui em Londrina, o que a gente teve foi muita denúncia de partidos que não repassou dinheiro para as mulheres, para as candidatas a vereadoras, principalmente. Eu acho que a eleição da Câmara de Vereadores é um pouco diferente, no meu caso, deputado. Deputado, a gente tinha o fundo partidário, veio separado, e o governador, que é o presidente do nosso partido, do PSD, determinou, não teve dificuldade nenhuma, o 30% ficou para a mulher. Eu sei de casos aí que, por exemplo, vai o 30% para a mulher, mas ela tem que pagar material de candidato homem. Entendeu? Então, ela aparece na prestação de conta como se ela tivesse usado, mas ela é obrigatório ela pagar determinadas contas que não são só da candidatura dela. Isso acontece em muitos partidos. Isso tem que mudar, né? Não vou citar nenhum, porque vários aqui, eu converso muito com pessoas aqui, e aconteceu o jeito até que não se elegeu de outros partidos que teve dificuldade com isso, porque ganhou, tá aqui tua cota, mas você vai pagar essas contas aqui. Então, na verdade, não faz de conta. A gente sabe que isso é muito difícil, e vereador, o fundo partidário é uma decisão porque ele não tem um fundo definido como deputado estadual e federal tinha, né? Uhum. O vereador é um pouco diferente na questão da distribuição, e aí eles vão privilegiar, infelizmente, os homens, a gente sabe disso. Eu sei na última eleição de vereador, agora algumas mulheres têm me procurado, porque querem se lançar. Eu acho que tem um movimento muito bacana das mulheres estar acordando sobre isso, né? De que as mulheres podem, sim, ocupar espaços na política, porque uma frase que eu ouvi muito e me assustou quando eu saí, de pessoas que diziam assim, nossa, você vai se perder na política, você foi tão boa secretária, você não devia ter saído. Eu encontrava gente no mercado aqui de Curitiba e diziam para mim, homens e mulheres, nossa, eu fiquei muito triste que você vai sair candidato, você vai se perder. E eu falei para uma senhora que me disse isso, eu falei, olha, eu tenho minha conduta, meu caráter, eu acredito que eu não vou mudar nessa altura da vida, né? Depois de 35 anos de trabalho e tal, eu entendo que eu posso dar uma contribuição ética no sentido de políticas públicas para a sociedade, mas eu não acredito que o fato de uma mulher decidir sair candidata se perder. Então, tem uma visão um pouco equivocada também, por isso que é muito difícil, difícil também apoio familiar.
eu sei de mulheres que É verdade. que têm liderança, eu tenho até conhecidas, e o marido proibiu, ou tipo assim, ou a política, ou o casamento. Então, às vezes é muito difícil para a mulher, e engraçado que isso para o homem não acontece. Eu desconheço uma mulher que pegou para alguém que tem potencial ou tem liderança, que a mulher vai dizer, não, eu não conheço, não conheci do lado mas do lado da mulher acontece muito. Então, eu sei que é muito difícil as mulheres, porque é uma exposição da tua vida também. Quando você vai, né, você se expõe, a tua vida está totalmente aberta, as pessoas têm curiosidade de saber do teu dia a dia, como é que é, enfim, então nem todo mundo, a gente é muito abordada por redes sociais, questionada, então eu digo, a gente precisa apoiar as mulheres, e eu tenho dito, ano que vem, mulher tem que apoiar mulher, Mas, mulher tem que deputada, votar em mulher. só essa questão desse comentário de a senhora você vai se perder na política. Isso é uma questão que isso quer dizer que as pessoas vinculam muito a atuação política à corrupção, a coisas equivocadamente, não politicamente corretas, vamos dizer assim? Eu acho que tem uma visão da política da população, infelizmente, por conta de algumas pessoas que vêm para a política para fazer negócios, business, para se locupletar. Isso está público aí na imprensa, quantos casos aí de corrupção na política. Então, fica na imprensa essa visão, mas tem um lado da política que é muito relevante. E eu digo que a gente faz política todo dia. Você lá no teu condomínio, quando está discutindo um regramento para o bom convívio, está fazendo política. Né? O político, o que é? A arte de dialogar com as pessoas e construir consenso em prol, no nosso caso, em prol de políticas públicas da sociedade. Claro que, como deputada, aqui eu tenho uma abrangência maior mas você lá na tua escola, no teu convívio, todo mundo faz política. É que a gente tem uma visão ainda da política, da politicagem. E nós precisamos mudar isso na sociedade, porque é pela política que se muda a vida das pessoas. A política, né, na atuação no Senado, na Câmara Federal, no Executivo, no Legislativo, nos 3 âmbitos de poder da Câmara de Vereadores no Estado da União, é ali que se discute orçamento. Decisão orçamentária é muito importante. Você pode ter a melhor vontade, e o mundo é cheio de boas intenções, né? As pessoas entram, ninguém entra para a política para fazer mal. Eu vou fazer mal, eu vou tirar dinheiro da saúde. Não é isso. Só que quando senta, as demandas são infinitas, e você precisa tomar decisão. Por isso que é importante ocupar espaços e ter o equilíbrio de ambos os lados, mulheres e homens, pensando. Dificilmente alguém que vai tomar uma decisão. Agora, aqui nessa casa, por exemplo, nessa questão, a gente tem discutido a sobra da Assembleia, e a gente está conseguindo redirecionar alguns tributos que talvez, alguns recursos que talvez, se tivessem só homens, não estariam pensando. Nós chegamos a discutir, por exemplo, e vai sair um projeto que é muito bacana, da Secretaria de Segurança Pública, quando a gente pensa no mundo ideal, que a gente tivesse uma delegacia de mulher em todos os municípios. Não vai ser possível, isso demora talvez 10, 20 anos para acontecer, e o problema urge. Mas chegamos à conclusão e vamos fazer uma sala nas delegacias para até acolher mulher. Isso é um pensamento que muda a vida das pessoas, e isso é mais rápido de fazer. Aliás, deixa eu cortar um pouquinho, senhora, mas a Delegacia da Mulher aqui em Londrina, que tem, ela funciona de segunda a sexta, das 8 às 18. Sábado e domingo, por exemplo, sexta-feira, que são a violência mais acontece. A violência acontece por causa da bebedeira e drogas. Exatamente. A CIL está fazendo um abaixo-assinado para levar para o governo do estado para que a delegacia funcione 24 horas aqui ininterruptamente. Já passa a demanda para a senhora, hein? Vamos conversar aí com o coronel Hudson, aí, que é o secretário de Segurança. Vamos conversar aí para
para mudar esse quadro. Mas essas coisas que eu digo que são importantes, então a participação nesses espaços de decisão e de poder influenciar, não é o poder pelo poder, é poder influenciar, poder discutir um projeto, poder ouvir a sociedade, é importante a participação. E eu ouvi isso, me assustou um pouco no começo, porque é a visão, infelizmente, que as pessoas têm, e a gente só vai mudando isso, mudando a política, por isso que as mulheres também precisam vir para a política. Mudando a política e mudando os políticos, porque ficar esses eternamente, né? Deputada, o Brasil tem cerca de 6 mil cidades, e a gente só tem 658 prefeitas. É muito mais difícil a mulher ser eleita para o executivo ou para o legislativo, ou as duas coisas, os dois setores, tanto o executivo quanto o legislativo, a mulher tem dificuldade para encarar e ser eleita? Eu acho que nos dois, porque é aquela visão, quando você entra para a política, seja no legislativo, seja no executivo, ela acaba, que são cargos eleitos, né? Acaba essa visão que a política é dos homens, né? Que é um espaço dos homens, como tradicionalmente foi, né? Quando você olha para a história é cultural, né? É cultural. E a questão machista, né? Prefeita é a pessoa que vai mandar na cidade, assim, é vista assim, né? Então não pode ser uma mulher que vai. Ela pode ser. Até eu falo, eu brinco, às vezes o pessoal olha muito para as mulheres e colocam de vice, né? No plano. Mas as pessoas acabam não. Tem essa. E eu tenho uma coisa, Suzy, que me assusta um pouco, que eu fiquei pensando. Quando eu saí candidata também, muita gente ali, algumas pessoas falaram isso que ia se perder, mas não foram tantas, mas algumas pessoas diziam na questão, por que você quer ser candidata? E eu nunca vi perguntar para um homem por que ele quer ser candidato. É verdade. A senhora acha que é mais... Ela diz, bate no peito, eu vou ser prefeito. Pode ser, não sabe nada. Não sabe nada de política pública, não sabe nada da cidade, vou decidir que quero ser prefeito. Ou decidiu que quer ser vereador, deputado, ninguém pergunta para o cara, eu desconheço, que alguém chega e pergunta, mas por que você quer ser prefeito? Quais são as suas qualidades para ser prefeito dessa cidade? Seja qualquer cidade. Infelizmente. Mas pergunto. E muita gente perguntou, mas por que você quer ser candidata? Agora... Aí eu discorro meu currículo, meu mestrado, eu falo 35 anos, conto toda a minha história. Eu falo, você não acha que eu tenho uma contribuição a dar no legislativo? A mulher tem dificuldade de votar em mulher? A própria mulher é difícil votar em mulher? Eu não acreditava nisso, eu acho que não. Eu tive muito voto em mulher. Eu encontro a mulherada, sim, porque aqui em Curitiba, especialmente, muitas mulheres me disseram assim, inclusive mulheres que agora vêm me procurar para ser candidata a vereadora, e falam assim, nossa, Márcia, a gente se inspirou em você, porque você foi tão corajosa na pandemia, você enfrentou grandes debates aí com homens, grandes embates e debates, numa defesa de uma causa, e a tua atuação inspira, assim, e daí tem muita gente me procurando, que é bacana. Até hoje encontrei uma pessoa e falou, eu preciso conversar com você, que eu estou pensando em sair candidato, o que você acha? Eu falei, tem que sair, eu estou incentivando todo mundo, apoiando, dando algumas dicas, enfim, porque a mulher fica mais tímida, mais... não é tão atirada, né? Os homens são mais atirados, assim, e põe na cabeça e vai. Que é uma característica bacana, eu acho que... Não, mas... porque, na verdade, eles têm um suporte atrás, né? As esposas deles estão lá atrás, e a gente não tem isso, né? Dos nossos maridos, né? Infelizmente. Mas, enfim, eu acho que a gente tem mudado isso, mas é mais difícil, as mulheres também, porque tem um certo machismo entronizado na sociedade que as pessoas nem percebem. Para encerrar, Márcia, tem um boato aí que você vai ser candidata a prefeito, que primeiro era candidata a vice-prefeito, mas agora já mudaram para cabeça de chapa. E aí, vai sair candidata a prefeito de Curitiba mesmo? Ou é só boato, por enquanto? Eu digo que eu não sou candidata a nada. No momento,
No momento, não sou candidata a A nada. pré-candidata. É, Pré-candidata, candidata. mas eu já escrevi um artigo até no jornal aqui, que publicou aqui no jornal, posso até mandar para vocês, que eu falo que pela minha votação expressiva na cidade de Curitiba, eu tenho por direito e por dever das pessoas que acreditaram, né, votaram expressivamente em mim, que eu quero contribuir e participar desse debate. Então, dentro do meu partido, inclusive, no meu partido, Eduardo Pimentel, que é o candidato definido pelo partido, mas eu quero ter uma contribuição, sim, nesse debate. Agora, o tempo dirá, e eu digo, nas coisas, na política não tem gente que procura acelerar processos, e o tempo dirá se eu for convocada, né, por alguma razão, eu estou disposta. Mas eu, no momento, não sou candidata, mas quero participar desse debate, com certeza. Márcia, muito obrigada pela sua participação. Eu quero você aqui de novo. Nós vamos fazer novos programas, porque eu acho que esse assunto mulher na política é muito importante. E a gente precisa despertar a consciência da mulherada e de participar, né? E mulher, vota em mulher. Com certeza. E nós estamos aqui. É meu lema. Nós estamos aqui acompanhando com atenção e incentivando a mulherada, e eu acho que o espaço é nosso, é só ocupar. Tem lugar para a mulherada. Com certeza. Gente, por hoje é só. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Acompanhe, acesse olondrinense.com.br, acione o sininho no O Londrinense Pod, no YouTube e no Spotify. Até a próxima.